os cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno
Glória a Deus. Mais uma noite a gente está aqui. Agradecer aí a presença de vocês. Fortalece a nossa comunhão, a nossa conexão. Nós estarmos juntos com o mesmo propósito de chegarmos ao altar de Deus, buscarmos a face do Senhor. Mandar um beijão aí para Marcele Borges, para o Gilson, Edileuza, né, a família toda. O Douglas, que está lá em Londres. Eu fico tão orgulhoso de ter uma pessoa tão distante geograficamente, mas tão próxima, né, conectada aqui conosco. Ricardo Lira e essa família maravilhosa aí. O Bruno. O pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniele também. Lourdes Gonçalves. O Bruno perguntou qual louvor. Se eu não me engano, a gente estava cantando, era o Eu Vou Construir. Eu Vou Construir. É uma versão que foi gravada aqui no Brasil pelo Livres para Adorar. Dá um abração aí pro Cleiton Carvalho. Maria Rangel, um beijão pra Graça, né? Paulo Vitor, beijão também. Pedro Guimarães, meu querido professor. Daniel Drummond. Tem um pessoal que passa e depois eu não sei se fica, mas tô mandando um beijão aí, nunca é demais. Tá bom? O Júnior também, lá em Portugal. O Robson, meu primo. Tia Bizinha, minha mãe. É uma beleza, né? A gente tá aqui em família e entre amigos. Não esquecer também aí da Sueli, da Karen. E Rafael Dodge, um abração. João Holanda, querido. Luciana. Bom, todos vocês aí, fiquem com o nosso abraço e vamos aproveitar esse tempo que a gente está junto para orar. A gente vai orar e a gente crê no que a gente está fazendo. Não é um ritual frio, não é? Ninguém que ora sente que é uma coisa fria. A gente sente a presença de Deus, a gente leva algo a Deus, mas com certeza a gente recebe algo de Deus toda vez que ora. A gente se sente aproximado da presença de Deus quando a gente o invoca através das nossas orações. Pai, nós oramos pelas nossas famílias, que o Senhor nos fortaleça. Tem sido um momento complicado para as famílias. Em diversas áreas, nós estamos enfrentando lutas. Ó Deus, abençoa financeiramente o teu povo, não pelo supérfluo, mas porque não pode faltar o pão na mesa daqueles que buscam a Ti. Ó Pai, é dignidade mínima para o ser humano. A gente não está falando nem de religião, de fé, de crença, dignidade para o ser humano criado por Ti, que não falte o pão. Que haja espaço em nós sempre para poder estender a mão, para que ninguém fique sem o mínimo para viver dignamente, que a gente possa se ajudar para que não haja falta entre nós. Ó Pai, que cada um possa fazer um pouco e cada um fazendo a sua parte, não haja falta em absolutamente nenhuma casa, nenhuma família. Muitas famílias estão lutando, ó Pai, para sentirem menos a dor da perda de alguns dos seus. Muitas famílias em luto por perdas próximas ou até mesmo de membros da sua casa. Quero orar aqui pelo amigo do Tiago, que perdeu seus pais num acidente. O pai e a mãe, que dureza, que situação complicada. Que a gente remete ao Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo haja e faça aquilo que a gente não sabe como fazer. Nem palavras nós temos. Quero orar também, Senhor Deus, por todos aqueles que estão vivendo situações complicadas de saúde. Gente que está internada, gente que está com parente internado. A amiga da Carol, lá nos Estados Unidos, que teve um AVC. Olha que coisa. Notícias repentinas, duras, que a gente não consegue lidar com facilidade, porque dói em nós, são situações complicadas. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa ministrar muita paz nos corações e agir poderosamente, revertendo esses quadros, curando vidas, abençoando famílias, Pai. Que não falte o diálogo dentro de casa, que não haja confusão, que não haja espaço para isso, porque, para além dos problemas que estamos enfrentando, não queremos acrescentar a eles confusão dentro de nossos lares. Que o Senhor nos abençoe com muita paz,
com muito diálogo, que não haja espaço para algo diferente da comunhão, da alegria, do amor. Derrama essa unção sobre as famílias representadas nessa conexão. Que a nossa casa seja um ninho de amor, seja um lugar de busca, de oração, de encontro. Ó Deus, que a nossa casa seja um lugar de culto, de adoração ao nome do Senhor, que seja um lugar agradável de se estar, que seja um cantinho de bênçãos, Pai, que a nossa casa seja, ó Deus, totalmente preenchida com a Tua presença. Nós oramos, Pai, para que nesse tempo haja muita reconciliação, restauração de lares até mesmo. Pai, que haja uma aproximação daqueles que estão longe, que se tornem próximos de Jesus e que permaneçam nesse caminho de seguir a Jesus Cristo. Que o sangue do Senhor Jesus nos cubra, trazendo proteção para cada lar. Oramos em favor da família do Márcio, que está aí com a Laura, a filha mais nova com síndrome do pânico, tão novinha. Ó Pai, que o Senhor a cure completamente. Nós não queremos apenas que ela lide com esse assunto, mas que ela seja curada desse assunto. Assim a gente quer levantar um clamor pelos idosos às vezes com depressão, às vezes se sentindo solitários, porque estão distantes de muitos familiares por causa dessa pandemia. Senhor, não é fácil, mas a gente crê em Ti e queremos crer cada vez mais. Acrescenta a fé ao nosso coração. Nós estamos promovendo aqui um ambiente justamente porque nós queremos receber de Ti as sementes que vão gerar os frutos, que vão sustentar a nossa jornada espiritual. Nós assim oramos a Ti, Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um beijão aí pro pessoal que chegou depois, Rafaela, Vitor, Graça. E hoje nós temos uma mensagem aqui, que é dentro do mesmo capítulo que a gente meditou ontem, no primeiro livro de Samuel, mas é um outro assunto voltado aí. Hoje eu queria voltar mais o que a gente vai falar para as famílias, né, para os relacionamentos familiares. Eu estava devendo a mim mesmo falar algo mais direcionado para as famílias e acho que é um momento oportuno, né? É um momento difícil, mas ele é oportuno, por outro lado, para alguns assuntos, e eu acho que as famílias estão tendo uma chance de se reconectarem ou tornarem suas relações mais profundas em Jesus. Isso é importante. Quando não está faltando nada, quando está todo mundo seguindo sua rotina, quando há uma correria no lar, né, as crianças estudando, os pais nos seus trabalhos, às vezes isso acomoda a família para viver as transformações, os melhoramentos que são necessários para que a família viva bem de verdade. Às vezes não estava nada bom. Às vezes o que existia era uma maquiagem, não é? Uma maquiagem da correria, uma maquiagem de ninguém parar para conversar. E agora está sobrando tempo para essa conversa, não é? E aí é um momento difícil em que as famílias precisam se ajudar. Se todo mundo dentro de casa começar, cada um por si, não é, seguir o seu próprio caminho, não vai dar certo. Mas se a gente se ajudar, com certeza, todo fardo vai se tornar mais leve. Com isso eu quero te convidar a abrir o primeiro livro de Samuel no capítulo 30. E aí eu vou ler um versículo que é o 10 e depois eu vou pular para o 21. Então primeiro eu vou ler o verso 10 do capítulo 30, depois eu vou pular para o 21. Eu acredito que agora a gente vai permanecer aí com esse grupo que está com a gente. No início a gente tem sempre um pico de pessoas que entram e saem, não é? Mas agora com a mensagem eu acredito que a gente vai conseguir chegar a um número aí que vai permanecer com a gente. Bom, o texto diz assim: e perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor.
E aí depois a gente vai pular para o final desse capítulo, no verso 21, que diz assim: Davi fez o caminho de volta até os 200 homens que permaneceram no ribeiro de Besor, por estarem cansados demais para continuar com ele. Eles vieram ao encontro de Davi e seus homens. Quando Davi se aproximou, gritou para eles. Foi um sucesso, mas os homens mal intencionados e perversos que tinham acompanhado Davi reclamavam. Quem não ajudou no ataque não vai ter sua parte nos despojos. Podem pegar de volta sua mulher e seus filhos, mas apenas isso. E só que isso, é só isso que irão levar. Davi os interrompeu. Não é assim que se faz em família, meus irmãos. Não podemos agir assim com aquilo que o Eterno nos entregou. Deus nos protegeu. Ele nos entregou os homens que nos atacaram. Quem daria ouvidos a essa conversa? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que saíram para a batalha. Todos receberão partes iguais. Ó Deus, fala conosco, visita as famílias, edifica cada família aqui representada através dessa mensagem direcionada. Que o Senhor possa trazer refrigério, possa trazer fortalecimento, renovo e direção para cada família. É o que nós te pedimos através dessa mensagem, que ela cumpra o seu propósito no nome de Jesus. Amém. Bom, o que a gente precisa compreender aqui? Davi tinha um grupo que totalizava 600 homens, mas 200 ficaram sem condições de ir para a batalha. Esse grupo ficou com a bagagem de todo o exército, de todo o grupo. E o restante, quem não estava cansado, quem tinha condições de ir para a batalha, foi para a batalha. Eles venceram, esse grupo que foi para a batalha venceu. Quando eles retornaram, eles trouxeram os despojos daquela guerra. O resultado, né, tudo que eles puderam despojar daquela batalha, eles trouxeram. E aí, no momento do retorno, seria oportuno que isso tudo fosse dividido. Mas houve um grupo entre aqueles 400 homens que foram para a batalha que disseram, não é justo. Um grupo foi para a batalha e o outro ficou para trás. Esse grupo que ficou para trás não tem o direito de receber a mesma porção que aqueles que foram para a frente da batalha receberam. E aí Davi interrompeu e disse o seguinte, não, Deus nos protegeu, Deus nos deu a vitória, nós estamos em família e em família a gente não resolve as coisas assim. E aí Davi ali teve essa direção de fazer essa partilha igual para todos. O que é interessante nesse texto a gente mostrar? A batalha da vida ela não é vencida somente por aqueles que vão para frente da batalha. Existe também uma retaguarda. Na família, existem pessoas que vão para frente da batalha, vão tratar de alguns assuntos mais diretamente, mas há sempre aqueles que ficam para trás, mas que ficam numa posição de retaguarda, ficam com a bagagem. Às vezes a gente quer valorizar somente quem está na frente da batalha e se esquece de quem fica na retaguarda. É interessante que a palavra diz que aqueles que ficaram na retaguarda não ficaram porque não quiseram batalhar. Não foram batalhar, não foram para frente de batalha porque não estavam em condições. Isso toca profundamente o meu coração. Porque estamos vivendo um tempo em que a gente olha para quem está cansado como alguém sem valor. E eu acho que é inevitável esse tema para a terapia de Cristo, porque a nossa proposta deve ser reforçar, fortalecer um olhar, uma visão que seja capaz de enxergar que quem está cansado precisa ser preservado. Talvez você na sua família esteja passando por um momento de cansaço e precise descansar. Para isso, alguém tem que dar suporte a você para que você possa descansar. Muitos casais se divorciam porque no momento de cansaço de um,
dos dois, do marido ou da esposa, há uma falta de paciência que descarta o outro que naquele momento não está podendo ser, entre aspas, útil. Mas o jogo da vida ele é muito surpreendente, tanto positivamente quanto negativamente. Não é? Você se casa com uma pessoa, você não sabe se ao longo do caminho um dos dois vai ficar doente, se vai haver desemprego, que tipo de dificuldades vão ser enfrentadas. Mas o que é muito importante para que uma família permaneça firme, forte, equilibrada, é que haja esse olhar capaz de enxergar se porventura tem alguém cansado no caminho. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se hoje a gente julga o cansaço do outro, amanhã podemos ser nós os que vão estar cansados e não vamos encontrar quem nos dê suporte. Tem muita gente que não consegue discernir que a esposa ou o esposo desenvolveram uma depressão. Tem muita gente que não consegue imaginar o que se passa no interior de uma pessoa que está deprimida ou que está extremamente ansiosa, que se torna agressiva porque está machucada, está ferida e não está aguentando mais, está gritando com as suas emoções que está mal e às vezes ninguém dentro de casa é capaz de enxergar. Esse único ponto ele é suficiente para que a gente desenvolva uma reflexão com profundidade. Parar de achar que só quem está na frente da batalha é que está lutando. Às vezes quem está cansado está lutando muito mais, porque está tendo dificuldade de se manter forte diante das situações. A gente, por exemplo, está passando por uma situação que está trazendo emoções diferentes. Tem gente que está parado, que não está conseguindo se movimentar. Tem gente que está acelerado. Tem gente que está indignado. Mas todas essas emoções são autênticas e numa família em que se busca Jesus, é preciso que alguém olhe e veja se tem alguém precisando de ajuda. Essa causa de Davi e dos seus homens que pararam foi uma causa humanitária. Tinha gente que não tinha condição de ir para a frente da batalha, estava cansado. E o que a gente está fazendo com os cansados que nos rodeiam? O que a gente está fazendo com o nosso próprio cansaço? Será que a gente não está querendo bancar o forte e precisa parar, precisa descansar de alguma maneira? É preciso que a gente puxe esse assunto. É preciso que a gente identifique dentro da nossa casa. Isso, obviamente, é extensivo também à comunidade de fé, é extensivo à nossa relação dentro do mercado de trabalho, é extensivo à nossa cidadania, não é? Mas hoje eu não quero deixar de falar da família porque eu acho que é a base. Não é? A gente precisa perceber se alguém à nossa volta está cansado para batalhar. Essa pessoa tem que ser poupada. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: você é capaz de poupar quem está cansado? Existem pessoas que elas não advogam apenas o que elas precisam fazer. Elas também querem julgar o que as outras pessoas têm que fazer. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você está lavando a louça da sua casa. E aí, no meio da tua lida com a louça, você se pergunta, mas por que fulano está parado? E aí você para o que você está fazendo para criticar o que o outro não está fazendo, sem perceber que às vezes o outro não está em condições de fazer. O que está faltando em muitos lares, eu estou trazendo algo que é extremamente simples, mas que eu tenho certeza que falta dentro da nossa casa. É a gente ser capaz de olhar e dizer o seguinte: hoje eu vou lavar a louça inteira, eu não vou dividir essa tarefa porque o outro não está em condições de fazer. Imagina que bênção seria o lar de cada um de nós se a gente tivesse esse olhar atento e quando desconfiasse que o outro não tem condição de fazer absolutamente nada ou muito pouco, a gente tomasse para si a responsabilidade e todos fizessem a mesma coisa. Eu não posso esperar que uma pessoa estranha, que pouco me conheça, saiba que eu não estou bem e me poupe. As pessoas não são obrigadas a saber e elas não vão se envolver com esse nível de intimidade.
Porque são pessoas que são estranhas, que são pessoas tão distantes. Mas dentro de casa, isso é fundamental, é imprescindível e é inadiável. A gente tem que hoje fazer essa reflexão e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a perceber como é que está o nível de força daqueles que estão batalhando comigo. Eu acho bonito que quando Davi ele vence, ele volta para aqueles 200 que ficaram para trás. Você recebe uma bênção no seu local de trabalho, você conquista algo na tua jornada estudantil, acadêmica. Para onde é que você volta? Onde é que você vai comemorar? Onde é que você vai celebrar isso tudo? Com a tua família. Então a tua família tem que ser protegida, preservada e valorizada. A gente não pode achar que um é melhor do que o outro, porque um está no mercado de trabalho, o outro não está, porque um tem mais títulos acadêmicos do que o outro. Enfim, a gente tem que aprender a valorizar que nós somos uma família. Nós somos uma família, nós não existimos isolados uns dos outros, nós estamos vivendo juntos. Então a vitória é para ser celebrada juntos, a derrota é para ser chorada juntos, é alegrar com que se alegram e chorar com os que choram. A gente não pode fazer nada diferente disso. Existe gente que vai para frente da batalha, mas não achando suficiente ter recebido a vitória da parte de Deus, quer ainda julgar como é que Deus vai distribuir as bênçãos. Bem-aventurado é uma expressão, né, quer dizer, quão verdadeiramente feliz, mais que feliz, é uma expressão que tem muito a ver com a graça de Jesus. O que é a graça de Jesus? É algo que Ele te dá como um presente que nós não merecemos. A gente está vivendo algo com Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente sente o passear do Espírito Santo, a gente recebe o perdão de Jesus, a gente olha para o céu e contempla a beleza da criação, a gente ora, sente a presença de Deus e entende que é um recurso que Ele nos proporciona. O grande problema é que quando a gente vai se relacionar com a nossa família, quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente quer cobrar delas aquilo que se fosse cobrado de nós, nós não suportaríamos. Esse é o pressuposto de Davi profeticamente, porque Jesus não tinha nascido e nem morrido ainda, e nem ressuscitado. Mas profeticamente ele estava apontando para a graça do Senhor Jesus. Ele estava dizendo o seguinte: calma aí, quem deu a vitória foi o Senhor. Esse é que é o grande problema. Que o camarada, às vezes, ele ganha mais do que a esposa, ou a esposa ganha mais do que o seu marido, e aí ele diz assim: não, esse dinheiro é meu. Mas quem deu a graça de você trabalhar onde você trabalha e te proporcionou forças para você desempenhar bem aquilo que você desempenha, e por isso é bem sucedido, foi o Senhor. Tudo foi Deus quem nos deu. E aí na hora da gente repartir o despojo, o resultado, a gente quer dizer que a gente pode mais do que o outro. Porque nem sempre a gente consegue identificar que o outro está cansado. Qual é o convite de Jesus? Senão, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, quer dizer que você recebe alívio de Jesus e na hora de você proporcionar alívio para alguém da sua casa, você vai lá e aperta e aumenta o seu rigor, julgando, ofendendo, confinando, atribulando, perturbando, ferindo, machucando. Deus está olhando para nós, Ele está avaliando exatamente como é que você lida com as pessoas de dentro da sua casa. E isso é difícil, tá? Eu estou falando de algo que é muito desafiador, porque a gente é capaz de ser prestigiado no lugar de trabalho, a gente é capaz de ser considerado muito espiritual por aqueles que comungam conosco, né, numa igreja, numa denominação religiosa, mas às vezes dentro de casa, onde nós somos muito melhor conhecidos por aqueles que fazem parte da nossa família,
nós temos dificuldade de estabelecer uma conexão que seja abençoadora. Sabe por que tem gente que está cansado dentro de casa? Não é porque está com preguiça, não. É porque tem gente que está cansado de ser envergonhado, de ser ofendido, de ser agredido, de ser abalado por palavras, por ações, por indiferença. Por que a gente tem tanta capacidade de elogiar quem está fora e às vezes a gente não tem condições de avaliar, de reconhecer e valorizar quem está dentro da nossa casa? Davi estava mandando esse recado para Israel. A gente teve uma vitória maravilhosa. Deus nos restituiu o que tinham levado de nós, e agora que vem os despojos, a gente não quer repartir porque acha que uns são mais merecedores do que o outro. Todos temos que dar o suporte. Isso precisa ser uns com os outros. É importante que a gente suporte, mas no sentido bonito da palavra, que é realmente dar força, sustentar o outro com a nossa oração, com o nosso carinho, no pior dia, no momento pior, no momento mais complicado. Hoje você faz isso por alguém, talvez amanhã alguém vai fazer isso por você, e se ninguém fizer isso por você, se alguém for indiferente, mesmo que você não tenha tratado assim, você pode ter certeza que da graça de Jesus, da glória do Pai, vai descer sobre você a bênção que você necessita, porque é assim que Deus lida conosco. Deus lida conosco tendo em vista a maneira como nós lidamos uns com os outros. Nós precisamos chamar essa responsabilidade para nós. Se a gente faz uma avaliação estatística sobre divórcio, nós vamos ter um número de divórcios entre cristãos tão expressivo quanto dentre não cristãos. Esse é um dado que me abala. Eu não consigo acreditar que a fé em Jesus não seja um elemento que possa ajudar casais a permanecerem juntos. Mas por quê? Porque às vezes há essa hipocrisia de lutar, esse egoísmo de lutar e achar que não tem que repartir. A gente acha que quem está fraco tem que ser punido, tem que ser expurgado, tem que ser descartado. Quem está fraco precisa de ser fortalecido. E quem vai fazer isso é você e eu, quando nos encontramos em condições de fazer isso. E quando nós estamos fracos, cansados, a gente também tem que dizer, olha, eu não vou para frente da batalha porque eu não estou em condições. Também precisa haver uma humildade de quem está cansado, de cantar essa pedra e dizer, olha, eu não estou em condições. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Tem muita gente que sofre calado. E a gente precisa aproveitar esse tempo da quarentena para tratar esses assuntos dentro da nossa casa. Será que está difícil para quem está do nosso lado e a gente não percebeu? Será que está difícil e eu não estou colocando para fora que está difícil? E aí, da noite para o dia, explode um divórcio, um desentendimento maior. É fundamental que a gente compreenda que determinadas coisas não acontecem da noite para o dia. Elas são um processo lento, mas que vão ganhando força. É uma rachadura pequena que aí vai dando lugar a um rombo maior e daqui a pouco a casa não está mais de pé. Nós precisamos ir à frente quando nós estivermos em condição, não só em nosso nome, mas também em nome de quem ficou para trás, porque está cansado da batalha. Quem fica para trás fica numa posição de retaguarda, está com a bagagem. Você não vai conseguir fazer as duas coisas. Às vezes a gente só consegue ir para frente da batalha porque tem alguém na nossa retaguarda. Então muitas vezes a gente não valoriza, mas não consegue compreender que a vitória não é só de quem vai para frente da batalha, mas a vitória também pertence àqueles que fazem
a nossa retaguarda. Ninguém é melhor do que ninguém e a vitória, não é? A vitória, ela vem, na verdade, do Senhor. Então a gente reconhecendo isso, a gente não tem dificuldade de dividir. A gente tem dificuldade de dividir quando a gente acha que é nosso. Não, isso aqui é meu, eu não vou dividir com você. Mas e quando a gente entende que a vida é um presente de Deus e que tudo que vem de Deus, não é? Na verdade, é um presente que a gente não merece, não é? O Douglas está dizendo aqui que passou, né, esse link para outras pessoas e para a gente orar pela vida matrimonial da irmã Cristina. Eu acredito, Douglas, que tem muita gente precisando dessa intervenção. Eu estou chamando aqui a atenção para esse assunto, talvez nem tão direcionado para nós, mas no sentido de que isso nos atravesse e chegue a outras pessoas. Essa compreensão de que tem gente cansado, a gente precisa identificar essas pessoas e com muito carinho manifestar o amor, não é? Às vezes o que Deus espera de nós não são ações espirituais como a gente está acostumado a entender o que é uma ação, o que é fazer a obra de Deus, por exemplo. Quando você observa um cansado e se aproxima com amor, você está fazendo algo que agrada a Deus. Mais do que falar em línguas, mais do que estar presente num culto, num templo físico, mais do que... Todas essas coisas são muito boas. Mas se elas não redundarem, se elas não se desdobrarem, se o produto disso não for a gente amar quem está cansado, a gente não entendeu nada. Não é vergonha estar cansado. A vergonha é você achar que você é forte e não dar suporte aos mais fracos. Não é vergonha sentir dor, sentir angústia, ficar triste. A vergonha é a gente não apresentar isso diante de um Deus que não nos expõe, mas nos ama. O que é vergonhoso é a gente bancar o forte, quando a gente pode se quebrantar na presença desse Deus e ser fortalecido por Ele. A gente está vivendo um tempo complicado mesmo, não é para ninguém achar fácil. A gente não está aqui para prometer coisas fáceis para as pessoas, mas é entender que a força de uma comunidade é perceber quem nesse momento pode ir à frente, quem não está em condições e que precisa ficar na retaguarda. Estabelecido isso, é crer que a bênção vem e vem da parte do Senhor para nós. Como é que você tem avaliado isso dentro da sua casa? De repente, é uma coisa que eu sempre falei em todos os lugares por onde eu passei, né? De repente, o que você acha que faz falta dentro da sua casa ou dentro da igreja onde você cultua o Senhor, o movimento que você faz parte... De repente, o que você acha que faz falta no mundo, de uma maneira geral, ou em algum lugar por onde você passa, é você que vai fazer. De repente, o abraço, o carinho, o amor, o cuidado que está faltando, você vai iniciar e a partir de você, outras pessoas vão fazer. Eu fico imaginando que quem está cansado, quando é ajudado, aquela pessoa... Assim que ela se torna forte outra vez, ela quer lutar por outra pessoa que está cansada. Essa é a beleza do Evangelho. A maneira como a gente é cuidado e amado é a maneira como a gente passa a querer cuidar e amar. Quem foi cuidado vai cuidar de outros. Quem foi amado vai amar a outros. Se você não compreender isso, você vai se tornar uma pessoa religiosa, hipócrita, e tudo aquilo que você fizer não vai gerar fruto algum. Agora, se você aprende de Deus e reproduz, se lançando alcançado com um olhar de apoio, de cuidado, você entendeu a mensagem.
Se a gente compreendesse essa simples mensagem, como repartir, né? De quem é que são os despojos? São de todos. Né? Se a gente começa a entrar numa seleção natural aí, de achar que o despojo é de quem lutou, é de quem batalhou, quem ficou para trás, não é que fique para trás, que fique pelo caminho. Se a gente entrar nessa jornada, não vai sobrar ninguém. Vai ser igual o Hamlet lá, né, do Shakespeare, não vai morrer todo mundo. Agora aqui é o seguinte, você está com vida, promove essa vida no coração de quem está desfalecendo. Você está desfalecendo, se abra para receber essa vida por intermédio de alguém. Você está bem de novo, recobrou suas forças, se lança em quem pode estar como você ficou. Não é? Muita gente se torna mais, eu já estou terminando, muita gente se torna mais rigorosa quando é transformada. Porque você passa a não suportar aquilo que você conseguiu ultrapassar. Porém, quanto tempo você ficou sem conseguir ultrapassar? Então você ficou mal, você passou a ficar bem, e aí você, ao invés de ajudar quem está mal, você começa a julgar e dizer assim, não, eu melhorei, por que fulano não melhora? Sem discernir que alguém te suportou quando você estava insuportável. E agora você que está suportando precisa estabelecer, estender esse suportar a quem está insuportável. Que a gente possa se ajudar, que a gente possa viver bem em família, que as conquistas sejam divididas de maneira igual, porque a graça de Jesus veio sobre todos nós. Amém? Pai, nós queremos orar pelos casais, apresentamos a vida da Cristina, a vida matrimonial da Cristina, para que o Senhor possa intervir. Ó Pai, despeja amor, a porção do teu amor sobre essa casa, sobre esse lar, para que ele não seja desfeito, mas que ele seja fortalecido. Quantas famílias hoje precisam de um milagre, para que haja restauração, às vezes por causa de ações que machucaram e ofenderam, a família se esfacelou, mas nós cremos que o teu amor é capaz de restaurar todas as coisas e fazer ainda melhor. Queremos viver uma experiência melhor. Queremos que o Senhor faça como Jesus fez no casamento, transformou o caos do vinho ter acabado num vinho abundante, melhor do que o primeiro. Ó Deus, derrama da tua graça sobre as famílias, para que não haja divisão, para que não haja egoísmo, para que não haja um senso de merecimento falso, porque na verdade tudo é graça, tudo vem do teu amor, tudo vem de ti. Que nós aprendamos a receber o teu amor, ainda que não o mereçamos, e transbordemos esse amor a quem está precisando de ajuda indiscriminadamente. Nos ajuda a ser assim. Ó Pai, que a gente possa voltar para os nossos lares com a notícia da vitória e que, transmitindo essa vitória, a gente possa fortalecer quem está próximo de nós. Dá-nos um olhar capaz de enxergar quem está cansado, para que a gente não sobrecarregue com as nossas palavras, com as nossas ações, mas que a gente possa ter ações reparadoras, restauradoras, abençoadoras dentro da nossa casa. Que todos se levantem dentro de casa com esse propósito de dar suporte, de ajudar, de contribuir, de fortalecer nas suas ações, nas suas atitudes. Ajuda, Senhor, cada lar aqui representado, para que possamos ser uma bênção dentro da nossa casa. Que não haja disputa, que haja um amor tão abundante que não seja disputado, mas seja distribuído. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todos sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Quero agradecer muito aí a conexão de vocês nessa transmissão e pedir que você nos ajude, não é? Se você puder compartilhar essa mensagem, vai ser útil, porque vai chegar em pessoas que a gente não conhece. Se você puder se inscrever no nosso canal no YouTube, vai nos ajudar também.
Se você quiser contribuir, até mesmo financeiramente, está lá no site todas as informações, como é que você pode nos abençoar, nos ajudar. Eu tenho 2 livros lá, e-books que você pode baixar gratuitamente. É só entrar no site e procurar a seção lá para você poder compartilhar, baixar e ter esse livro lá com você para edificar aí a sua caminhada. E que a gente não se esqueça que nós estamos sendo tratados pelo Senhor Jesus. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui no mesmo horário. Eu vou participar de uma live amanhã às 7, mas no Instagram é apenas 1 hora, então eu acredito que não vai haver atraso para a gente começar amanhã. Amém? Deus abençoe a todos.